Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sério que já tinha começado? Por quê? Vai. Oxi, tá me atrapalhando. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Plano Financeiro. Eu sou Stefano Farias e essa é minha parceira. Farias, desde quando? Desde quando eu te registrei com meu nome? E o assunto de hoje que nós vamos falar é finanças para casais. Quando você deve ou não passar a sua esposa pro seu nome. Gente, eu não toparia. Não toparia. Não sei de onde que eu tirei isso. Mas Vamos vamos começar, né? Já explicar isso. Quando a gente decidiu. casar. Eu pedi a certidão de casamento, eu decidi não trocar meu nome de solteira. Então eu sigo com meu nome de solteira. Não sei de onde que eu tirei o Farias aqui agora, nesse momento, mas eu sigo com Ana Paula Pina. Era um desejo, um sonho interno seu. Eu já entendi. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar de finanças. No último episódio, o João Pedro estava acordado, como você deve ter percebido. Dessa vez conseguimos colocar ele para dormir E eu espero que ele continue dormindo. até terminarmos de gravar esse episódio aqui para vocês. Beleza? Então, deem valor, viu? Porque Olha a batalha. vamos lá. Finanças para casais. Por onde nós podemos começar? Podemos começar em como que a gente faz, né? Como que a gente organiza as nossas finanças. Eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas que já me perguntaram. E vira e mexe, segundas-feiras, para quem me acompanha nos stories, é o dia nacional aqui do casal de organizar as finanças, né? Então, normalmente, a gente senta, às vezes eu começo primeiro organizando ali algumas coisas que eu preciso planilhar, e depois o Stefano, ele vem para conferir. Exatamente. É claro que existem vários métodos. Aqui nós vamos estar partilhando principalmente a maneira que nós fazemos entre nós, mas pode ser que funcione para a sua realidade. Ou Exatamente, pode ser que não funcione, né? Então, cada caso é um caso, já diz o ditado, entre planejadores financeiros. Então, o que a gente costuma fazer. Nós temos a nossa planilha de controle financeiro, onde a gente controla o orçamento doméstico, né? Então, tudo que envolve onde começa pelas nossas entradas financeiras e todas as nossas despesas, começando pelos investimentos, né? A gente sempre coloca, antes das despesas de custo de vida, a gente coloca o quanto a gente vai investir, porque se você não coloca isso como uma prioridade e define isso lá no final, acaba acontecendo que no final não sobra dinheiro para você poder investir, né? Então a gente sempre começa já separando quanto que a gente vai investir e depois tem a planilha. para nossa vida real. Nem sempre do valor que a gente coloca lá definido, né? É mensal, que a gente coloca para investir, a gente investe, porque tem mês que Dá um problema, tem que fazer a manutenção no carro, por exemplo, trocar o pneu, e aí o dinheiro que ia ia para para reserva, não vai mais para reserva, porque tem que resolver algum pepino. Então, na prática, pode acabar que não dê para colocar porque você vai ter que resolver um pepino. Então, isso acontece na vida do planejador também, tá, gente? Então, para vocês terem ciência de que por mais que a gente deixe tudo bonitinho lá, nem sempre isso acaba acontecendo, tá? E tá tudo bem também, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre planilha, eu acho que é muito importante a gente trazer o ponto de comunicação. Porque eu acredito que se não houver comunicação entre o casal, eu acho um relacionamento muito fadado a que pode falhar. Porque a planilha, se a gente parar para analisar, é o final de tudo. É o final de tudo, é onde você mensura o resultado, mensura ali os números, porém a comunicação no dia a dia, e para você que está namorando, é importante você conversar com o seu parceiro, sua parceira, aquela pessoa que você quer construir
a sua vida, conversar sobre dinheiro, porque acontece também que muitos namorados não sabem quanto a outra pessoa ganha, não tem noção se aquela pessoa está guardando dinheiro, se ela gasta tudo, se ela está endividado. E às vezes vai chegar um momento onde aquela pessoa quer tomar uma decisão a mais na vida, como por exemplo o casamento, e ela se depara com a surpresa em descobrir que a outra pessoa está endividada, outra pessoa está viciada em algum tipo de jogo, né? Como a gente viu, como tem recentemente acontecido com várias pessoas no Brasil, e nós já pegamos casos nessa dinâmica, digamos assim. Então é importante, o primeiro de tudo é a comunicação, é você conversar com outra pessoa abertamente sobre dinheiro. E eu sempre fiz isso com os clientes, que é conversar, não é discutir. Porque como a gente não vem de uma educação onde você tem educação financeira dentro de casa, não tem educação financeira das escolas, então às vezes as pessoas se fecham no seu mundo e não conversam sobre dinheiro abertamente. É como se fosse um pecado você falar sobre dinheiro. É algo que você tem que resolver sozinho e você não pode compartilhar com outra pessoa. E desde que a gente começou a namorar, a gente sempre conversava, né? Sempre conversamos. Inclusive, antes de casar, eu era planejadora do Stefano. Exatamente. Então, eu já sabia aonde eu estava Se metendo. Você já sabia se queria ou não colocar o meu nome no seu sobrenome, né? Exatamente. Então, eu acho que a comunicação ela é um dos principais pontos para uma finanças bem alinhada. Então, não importa se você faz planilha ou não importa se você tem conta conjunta ou conta separada, desde que vocês tenham uma boa comunicação, acho que faz total diferença, né? E quando a gente fala comunicação, não é ficar falando, gastei isso, tal, mas é conversar, sabe? Alinhar os planos, as expectativas, projetos futuros, porque às vezes a pessoa tem um relacionamento, sei lá, uma pessoa quer comprar uma casa na praia e outra comprar uma casa no campo, por exemplo. É algo completamente diferente. Se essa comunicação não está bem alinhada, porque em ambos os casos vai envolver a tomada de decisão, pode ter sérios problemas no futuro. Então é importante conversar não somente sobre dinheiro, mas sobre os projetos futuros que vai envolver dinheiro, como a compra de uma casa, a compra de um carro, uma viagem que queiram fazer junto. Por exemplo, se você é casado, mudar de casa para casa, a construção da família, a criação de filhos, planificação. Então esses pontos eles são importantes. Eu acho que tudo começa com um diálogo, né? E isso me fez até lembrar quando a gente casou, naquele mesmo ano, um mês e pouco antes, meus tios estavam completando 50 anos de casados. Em setembro, a gente casou em outubro, eles completaram 50 anos de casado em setembro, nós fomos na bodas de ouro. E os meus padrinhos estavam completando 56 ou 57 anos de casado naquele mesmo mês que a gente casou. E aí eu perguntei para ambos os casais o que fazer para durar tanto tempo um relacionamento, né? Um deles eu lembro que me disse respeito e o outro me disse diálogo. Então, é importante as duas coisas, é você ter diálogo com a pessoa, essa comunicação, como a Ana Paula falou, de maneira respeitosa. Porque muitos casais, quando vão conversar, eles não conversam, eles brigam, né? E isso acontece muito até dentro do... Você percebe desconforto dentro da consultoria quando você está atendendo algum casal e a pessoa já chega para a consultoria, às vezes você percebe ali no olhar da pessoa que teve algum desentendimento antes por causa de dinheiro, e aquela reunião vai ser uma reunião um pouco mais delicada. Então, é o começo de tudo, é você conversar de fato, de maneira leve, sei lá, abre um vinho, senta no sofá e conversa de maneira tranquila sobre isso, sobre dinheiro. A gente normalmente a gente faz nossas reuniões fazendo atividade física. Exatamente, fazendo caminhada. Então sempre foi, tipo assim, cada caminhada que a gente postava aí pra vocês,
saibam que tem uma reunião ali por trás, né? Exato. A gente estava conversando sobre dinheiro, sobre esses projetos de vida futura. Então, o primeiro ponto seria a comunicação, é você conversar com outra pessoa sobre dinheiro, sobre salário, sobre perspectiva de carreira, sobre crescimento. Pessoais, ou seja, seus objetivos pessoais, e ter também os objetivos do casal. Então, conversar sobre isso também é importante. Alinhar o que eu quero para minha vida, como pessoa mesmo, né? Entender o que é importante também para o outro, porque possa ser que algumas coisas não façam sentido para você. E talvez, tipo, para outra pessoa é muito importante, você precisa entender isso, tá? Porque para você possa não fazer sentido, mas para outra pessoa é importante, você precisa também ver que para outra pessoa tá feliz também, né? Mas as metas do casal, né? Então, ter ali em conjunto. O Stefano deu um exemplo muito legal que foi. Desalinhado seria uma pessoa que quer comprar uma casa no campo E outra na praia. mas eles nunca conversaram sobre isso. Tipo, e aí? E agora? Vocês não vão cada um morar num Mas aí cada um morar num lugar diferente. lugar diferente. Então, isso é um exemplo assim, muito, muito bobo, mas que precisa ser conversado. Perguntar pro. Isso acontece muito, por exemplo, a gente vai levar para um outro aspecto agora, mas isso acontece, e você vê muito isso em filmes, né? E também acontece na vida real, é a pessoa casar e não conversarem sobre criação de filhos. E aí, quando chega em determinado momento do casamento, um quer ter filho e o outro nunca quis ter filho. Mas, tipo, E a questão é, isso não foi conversado antes. E aí talvez a volta pra pessoa. comunicação. E volta para a comunicação, que também envolve planejamento financeiro, porque para você criar um filho vai envolver finanças, você investir, digamos assim, na educação de um filho, os gastos e tudo mais, né? Então, volta nesse primeiro ponto, de fato, que é a comunicação, é conversar abertamente sobre dinheiro. Eu fiz uma colinha aqui pra gente ter um direcionamento, né? E aqui eu coloquei como escolher a melhor forma de administrar esse dinheiro. Quando a gente começou, basicamente cada um tava com sua conta, né, Stefano? Isso. A gente já tinha planilha, né? Sempre teve, né? Mas o Stefano era meio que assim, o Stefano ficava responsável por algumas contas e eu com outras contas. E a gente. Mas assim, tudo era nosso. Tudo sempre foi nosso. Só que, tipo, era como se o Steph ficasse responsável por não deixar o boleto vencer. Ficar atrasado. Isso, atrasar. Então, era conta de água, conta de luz. Internet. Isso ficava a responsabilidade do Steph. E aí, acabou que no momento ali a gente decidiu que tava ficando muito bagunçado ainda assim, porque uma hora o Steph colocava na planilha, aí depois eu não sabia mais. Enfim, só sei que chegou um momento que não tava muito legal daquela forma e a gente reestruturou de novo. E aí, porque tinha a questão da empresa também. Então, quando a gente decidiu juntar tudo ali. Sim, porque cada um tinha negócio, trabalhar com planejamento financeiro, mas negócios separados, não era o mesmo faturamento. Isso, e você naquela época estava começando ainda. Isso. Então ficava meio que algumas coisas mesas. E aí a gente decidiu que tudo voltado do negócio sempre ficaria por responsabilidade minha administrar, tanto como receber, fazer cobrança. E pagar os boletos. Então é meio que eu sou o financeiro do negócio. Né? Isso mesmo. E eu sou o TI. E ele é o TI, isso mesmo. Então cada um com suas responsabilidades. Então ficou definido isso. Porque pra gente conseguir ter uma visualização, ter um controle, querendo ou não,
quando duas pessoas estão responsáveis por aquilo, é como se fosse aquele ditado, cachorro com dois donos morre de fome. Exatamente. E aí acabava que às vezes já aconteceu de passar um dia do boleto ali porque achou que isso ia ser pagado, enfim. E aí a gente decidiu dessa forma que vem fluindo muito bem. Quer definir responsabilidades. Quem vai ser responsável pelo quê? Exatamente. Então, eu fico mais responsável pela planilha. A planilha está ali mais ajustada, alinhada, com os boletins pagos, enfim. Eu sou mais responsável por isso e Cérculo sempre está ali ciente também dos números, dos valores também, né? Porque tem total acesso a isso. Isso, e como tem as coisas que vêm no meu cartão, meu trabalho é atualizar e pagar algumas contas. E com os casais que a gente atende, sempre acontece isso também. Normalmente uma pessoa toma mais à frente. Eu já peguei casos de nesse caso foi uma mulher que falou pro esposo, ó, você cuida aí das coisas, e eu não quero me preocupar com nada disso, você que paga as contas, né? Então, ficava tudo na responsabilidade dele nessa questão de organizar o orçamento, e eu fazia as reuniões com ele, ela nunca chegou a se envolver. Mas quando você atende o casal ali na reunião, sempre tem uma pessoa que toma mais à frente, que é responsável mais tem uma sacola voando aqui. O vento tá. Inclusive, olha essa paisagem, gente. Tu tem episódio. No episódio, a gente contou como que a gente foi parar aqui. Do nada. E todo esse projeto também tem muito a ver com essa comunicação, com essa questão da organização entre nós dois do casal. Então, comunicação. O segundo ponto é definir quem vai fazer o quê. O quê? Que é muito importante. Falar sobre as metas. Falar sobre as metas. Então, é algo que a gente faz todos os anos. No final do ano, a gente avalia o ano que se passou e define as metas para o próximo ano que está começando. É claro que existem metas que são para o médio e longo prazo, então não vai ser para aquele ano específico, não tem metas que não é para esse ano em 2025 que nós estamos, mas são para mais alguns anos. Só que a gente tem as metas definidas para esse ano, né? E é importante quando você vai definir metas, você colocar um contexto pé no chão, né? Você também não... Isso acontece muito, você pega a pessoa, eu quero comprar um carro. Aí, maravilha. Quer comprar que carro? Eu quero comprar uma Land Rover. Aí você, maravilhoso, mas que carro que você tem atualmente? Não tenho nenhum, anda a pé. É possível a pessoa comprar uma Land Rover de primeiro? É possível. Porém, não é provável que isso aconteça. A tendência é que ela comece ali com um carro de baixo custo, de 20 mil, 30 mil reais, 40 mil reais, mais acessível, né? Apesar que é difícil falar de carro acessível no Brasil, aí é um outro fator externo. Mas a pessoa começar com um planejamento mais pé no chão. Pô, eu tenho esse sonho de ter um carro específico, mas antes, bem provável, eu não vou começar por esse carro, por exemplo, a Land Rover, eu vou começar por um carro menor. Então é importante a pessoa ter um pouco pé no chão, ou, por exemplo, eu quero viajar para a Europa. É possível, só que a pessoa não viaja nem para um estado vizinho, por exemplo. Então, às vezes, é melhor você começar com definir pequenas metas, porque a partir do momento que você define essas pequenas metas e você vai realizando essas pequenas metas, você tem aquele sentimento de realização. E isso acaba te motivando muito mais para você realizar as grandes metas. Porque se você só planeja as grandes metas e você não realiza, você acaba se frustrando. Aí é onde justamente as pessoas largam a mão de fazer um planejamento financeiro, perdem o controle, vai tentar regular. Então, eu não consigo realizar aquilo que eu quero, eu vou descontar em algum lugar. E às vezes a pessoa desconta na alimentação, no doce, no vício, em qualquer outro tipo de coisa para ter essa regulação emocional, como é dito na psicologia. Exatamente. E ainda voltando, né, para a parte do controle, quando a gente definiu isso, que eu ia ficar responsável por ajustar as planilhas e tudo mais, e o Stephen tem total acesso também a. Hoje, principalmente com a conta conjunta, né? Eu vou explicar sobre isso. Facilitou muito a organização, a nossa conversa.
Então, a gente tem definido um dia da semana para fazer isso. Normalmente são as segundas-feiras. Início ou final de mês também é super importante, que nem a gente está gravando agora, finalzinho de maio. Nós vamos chegar aí no próximo mês, vamos definir algumas metas para o próximo mês. Então, a gente sempre faz isso. É uma reunião assim de alinhamento para o mês seguinte. E aí, em relação a orçamento e conta, como nós aqui, nós tratamos o nosso dinheiro tudo de forma, tudo nosso, acaba sendo tudo nosso. Mas o Stefano tem as metas dele, eu tenho a meta e é conversado, né? Conversado sobre isso. Porque as metas do casal não pode também anular os sonhos particulares da pessoa, porque aí a pessoa, apesar que casamento é uma doação, né? A pessoa também ali tem pequenos prazeres que são importantes para ela como pessoa única, né? Então é importante ter esse alinhamento, né? Das metas do Eu casal. posso até usar um exemplo sobre uma meta pessoal de cada um de Pode. nós, que foi o celular, a troca do nosso celular. Sim, Para vocês terem uma noção, esse ano a gente definiu que iríamos trocar o nosso celular. precisávamos. Precisávamos já, né? Era uma meta pessoal, cada um escolheu o celular que iria ali com a faixa de preço. O meu era bem mais caro que o do Stefano. E a gente estava para trocar no início do ano. Isso. No início do ano. E aí eu falei, meu, nosso faturamento não estava como imaginávamos, estava caindo. E aí eu falei, não posso mexer agora, isso aqui não posso fazer essa movimentação, esse investimento agora, porque senão vai dar problema. Mas isso é meu celular tá sem condições, eu preciso trocar. E aí eu falei, beleza. O celular que o Stefano tinha escolhido era bem mais barato que o meu. Eu sou econômico, mulher que gasta demais. Eu falei, então beleza, vamos fazer assim? O meu ainda tá funcionando. Vamos trocar primeiro o teu. E aí depois eu vou levando com a barriga o meu e vamos ver como é que a gente faz para trocar o meu futuramente. E aí levou-se mais 3 meses. Agora conseguimos trocar o meu, como o meu também tá sem condições. E aí agora também trocamos. Ou seja, uma conversa, né? Então, não dava para ser os dois ali naquele momento. Tínhamos que escolher. Um ia ter que abrir mão. No caso, eu abri mão, porque o meu era mais caro e o meu antigo ainda estava funcionando. Então, eu conseguiria manter ele por algum tempinho. E foi ali um tempinho que supriu as necessidades, só que agora não tá dando mais. Então, essa comunicação, ela facilitou muito. Isso é porque a gente tem essas duas metas que era a mesma, né? Parecidas ali. Mas isso serve para qualquer outra coisa também. Sei lá. É importante também frisar que dentro desse contexto de trocar os celulares, nós trocamos, né? No caso, o seu tá para chegar, nem pegou em mãos ainda nesse momento que a gente está gravando, mas quando você assistir já vai ter pego. Ambos a gente pagou praticamente à vista, só o meu que pagou em 2 parcelas. O seu a gente está pegando à vista, ou seja, em nenhum momento a gente comprometeu necessariamente o orçamento ou fez uma dívida, porque a gente foi ajuntando dinheiro, porque assim é a maneira que a gente prefere. É igual nós falamos no início, nós estamos compartilhando que é algo que funciona para a gente. Pode ser que não funcione para você e tá tudo bem. Ok? A gente está falando sobre a nossa vida. Então, a gente não comprometeu o orçamento familiar, a gente acabou de se mudar, não tem nenhum mês e você já está trocando celular, não precisou usar o dinheiro do celular para mudança, não precisou pegar dinheiro da mudança para poder comprar o celular ou tirar dinheiro da reserva. Então, todas essas coisas no tempo certo, sem se prejudicar. Você trocou em janeiro o seu. Isso. E eu estou trocando no finalzinho de maio. Ou seja, eu precisei só de mais 4 meses para conseguir realizar essa meta. Trocar também. à vista. E à vista. Só que aí entra aquela questão. Hoje em dia as pessoas elas estão tão acostumadas com imediatismo, onde você pede hoje e amanhã o pedido chega na sua casa, que a pessoa ela não aguenta ficar mais um mês sem o celular. Tem casos que, foi roubado, já era, precisa. Chorinho de neném, vamos fingir que a gente não tá ouvindo por enquanto. Continua. Então tem casos que não precisa. Agora tem casos que
dá para segurar, só que essa ansiedade acaba fazendo com que a pessoa antecipe demais esse sonho. E eu tenho percebido isso, que para quem mora na cidade, acaba acontecendo que as pessoas são muito mais ansiosas, mais imediatistas, justamente porque hoje em dia a gente faz uma compra e no mesmo dia essa compra consegue chegar na sua casa, quem mora numa cidade grande, por exemplo. Então você pede a compra hoje e amanhã no máximo está na sua casa e você não vê aquela hora daquela compra chegar. Então, e quando se trata de metas, às vezes a gente tem que esperar o tempo certo das coisas. Há um tempo certo para todas as coisas, né? E eu tenho percebido isso agora que eu estou montando uma horta aqui em casa. E eu plantei as coisas, já tem quase, algumas coisas já fazem 15 dias, só que o negócio ainda não brotou, digamos assim, não deu o resultado que eu quero. E aí eu estou percebendo que o meu tempo é um tempo, o tempo da natureza é outra. Só que quando você está acostumado a viver na cidade, onde tudo é muito rápido, você acaba se acostumando com isso. E você acaba querendo que tudo seja no seu tempo. E às vezes a gente tem que esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Como isso, por exemplo, de você realizar uma meta. Não é não, filho? João Pedro está me olhando aqui. Então, é importante todos esses fatores para a gente frisar: comunicação, definir as responsabilidades, você definir as metas do casal não podem anular as metas individuais de cada pessoa. É preciso dar o tempo certo para essas coisas acontecerem. O nenenzinho acordou, mas dessa vez ele vai ficar quietinho, né, filho? Né? E o que mais? Também tem que definir a meta. Vai que você queira ter um filho. E para você ter um filho, você vai precisar alugar ou comprar uma casa maior. Tem a questão de talvez isso vai impactar a renda familiar, porque a sua esposa vai ficar sem trabalhar durante 4 meses e pode ser que depois dos 4 meses ela queira se dedicar exclusivamente ao trabalho mais importante, que é a maternidade. Por exemplo, isso vai impactar diretamente o orçamento familiar. E a gente sabe que isso impacta, que não importa o quanto a pessoa receba, porque eu lembro uma vez na formação de planejadores financeiros que trouxeram um caso onde um casal que juntos ganhavam R$ 35.000 por mês. Se não me falha a memória, a mulher tinha renda maior. Eu não lembro se era 15 e ela ganhava. Não lembro. Eu sei que ela ganhava mais, a mulher. Mas na cabeça deles, juntos ganhando R$ 35.000, eles não tinham a capacidade de criar um filho. E aí talvez entre naquilo que a gente falou, as pessoas. A gente falou no último episódio? Foi nesse? Foi no último episódio. Foi no último episódio que as pessoas deixam às vezes de ter mais filhos ou ter um filho pensando somente na questão da questão financeira da escolaridade. E nesse caso, não sei todo o contexto dos 35 mil, talvez não importe o quanto eles ganhem, na cabeça deles eles não vão ter condição, que envolve as prioridades, as tomadas de decisões e, sobretudo, o planejamento financeiro. Então, se a pessoa ganha 3 ou ganha 50, talvez vai ter o mesmo problema, porque o que vai envolver é essa questão do planejamento. E qual o outro ponto que você pegou aí? Deixa eu pegar aqui. Eu tava. Esse daqui é o planejador financeiro mirim. Revisar os planos, eu acho que também é algo super importante, né? Para manter, para saber se você está indo no caminho do direcionamento certo, né? Alinhado ali, ou se precisa ajustar alguma coisa, revisar. A gente pode até compartilhar sobre janeiro, porque esse janeiro, acho que foi janeiro, fevereiro, janeiro, né? O mês mais tenso, que eu tava no estresse, assim, no auge, a minha ansiedade também muito à flor da pele. E acredito que se não tiver alguém que fale assim, calma, vamos lá, vamos ver isso daqui, o que está acontecendo, e para desacelerar e ver se a gente continua na rota ou não,
faz com que a gente fique meio perdido também. Então, ter essa comunicação, volta para comunicação, de ajustar, reajustar, se necessário for, essa questão das finanças, se vai precisar, às vezes, diminuir ali, ou se você é empreendedor, teve uma oscilação no orçamento e vai impactar o outro lado também. O Stefano acabou de dar esse exemplo da questão do filho. Para nós mulheres é assim, é algo que é muito impactante, envolve a questão que muda muito para nós, muito. Se muda para o homem, para a mulher, muito mais, em questão de quando nasce uma criança, né? Porque a nossa vida, ela vira de ponta cabeça. Então, é uma pessoinha ali que ela precisa 100% de você, principalmente nesses primeiros meses, o primeiro ano. Então, quem trabalha, a mulher que trabalha, ou a mulher que tem a questão ali de ser a renda principal, ela vai pesar, vai pesar. E se não houver essa comunicação, essa troca, essa conversa, vai dar ruim. Mas vai dar muito ruim, tá? Então, revisar os planos é algo super importante que a gente costuma sempre fazer, que nem a gente falou, né? Nessas reuniões de caminhada. Exato. Tem um livro muito antigo, um livro bem simplesinho, mas eu já li umas 2 vezes, e tem até um videozinho que cita esse exemplo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Nossa, eu nunca li esse livro. Muito bom, muito bom. E a principal frase desse livro é o quê? Cheira o queijo com frequência. Que é o quê? Conta a história lá dos ratinhos, aí tinha os 2 ratinhos e os 2 homenzinhos, e tinha as montanhas de queijo. E o que acontece? Os ratinhos estavam ali o tempo todo comendo queijo, e o queijo ia acabando, e um deles, se não me falha a memória, não percebia porque não olhava o queijo, enquanto o outro estava medindo o progresso, quanto tempo estava demorando para aquilo abaixar e tal. Ou seja, quando se trata na questão de método, você precisa cheirar o queijo com frequência. É o que? É você avaliar as coisas se estão andando como você planejou ou se algo está saindo fora do controle. Então é um livro muito bom. Depois vale a pena você ler. Quem Mexeu no Meu Queijo. E a conjunta, gente. Vamos lá. Em relação à conta conjunta, ter ou não do casal, ou enfim. Hoje no mundo digital, as contas digitais, na verdade, elas não permitiam essa junção de contas, né? A gente chegou, até quando casamos, a gente chegou a ter uma conta de investimento conjunta. Isso, não precisa falar o nome. Mas não estava dando muito certo, era muita burocracia e ao invés de ajudar, ela estava meio que atrapalhando, porque não estava facilitando, estava piorando a situação. E aí a gente meio que ficou cada um com a sua conta e ali organizando do jeito que tá. E aí esse ano, em janeiro, a gente conheceu a Nó, né? Que facilitou assim de um jeito incrível a nossa organização com a conta pro casal. O que é essa conta? É a conta conjunta, que também pode ser uma conta conjunta para casais que não têm o orçamento conjunto. Momento Bia. Ele tá sendo gravado, João Pedro. E aí, essa conta conjunta, que pode ser uma conta do casal, de conta separada, ela vem facilitando no nosso caso, porque a gente usa a modalidade orçamento junto, que é o quê? Tudo que cai naquela conta, tanto eu como o Stefano temos acesso. Cada um no seu celular tem um aplicativo, consegue fazer as movimentações tranquilamente, sem burocracia, sem hierarquia, de quem colocou mais, tem mais acesso. Não tem isso. E a gente consegue fazer as nossas movimentações familiares, tudo através dessa conta.
facilitou muito. Porque, como eu disse, né? Eu sou a responsável pelas questões financeiras da empresa, então, cobrança, recebimentos, pagamentos de boletos, tudo passa por minhas mãos. Só que quando chega nas finanças do casal, a gente precisava de algo que facilitasse mais essa comunicação. Então, essa conta, ela facilitou muito. Por quê? Não precisa estar aquele negócio de Ana, manda o Pix aqui pra mim, ou Stefano, manda o Pix aqui pra mim. Porque tinha muito disso. Às vezes acabava o dinheiro que estava na minha conta e estava na conta do Stefano, e aí tinha que estar fazendo esse Pix. E aí, nossa vida, ela é outra depois dessa conta, porque agora é só a gente abrir o aplicativo, ver quanto que tá lá, pagamos, aparece quem foi a carinha e dá até pra gente interagir. É muito legal. Dá até pra gente interagir quem foi que pagou o quê e registrar lá. Pra quem usa aí, né, nas finanças, as finanças do casal, cada um tem as suas, também pode ser usada essa conta conjunta. Como? Na modalidade orçamento separado. Como que funciona essa forma? É como se você tem acesso ao seu aplicativo e vocês conseguem definir a porcentagem, quanto cada um vai pagar aquele boleto. Gente, isso não é algo maravilhoso. Então, essa também é uma das dicas e algo que está facilitando muito a nossa vida. Eu gostaria aqui de deixar como dica para vocês também. A gente vai deixar o link aqui dessa conta, tá? Para vocês conhecerem. E para quem for fazer o cadastro, usar o código Ana tracinho 04014, vai estar aqui embaixo também. Você consegue ganhar um presentinho aí, muito legal. Surpresa, mas é um presente bem legal que vocês vão gostar. Fazendo assim, tá? Facilitando a vida. Essa conta serve para quem é solteiro? Não faz sentido ter essa conta para quem é solteiro, tá? É realmente para quem tem a conta, quer ter a conta de conjunto. Essa conta serve para quem não é casal, mas mora junto e precisa administrar a conta ali da casa? Serve. Serve, até que serve sim. Porque vai estar ali o acesso para as duas, e aí a pessoa que mora ali com a prima, com a amiga, com o irmão, enfim, dá para organizar através dessa conta, facilita também, tá? É isso aí. Stefano tá aqui, senta aqui pra gente finalizar, acho que falamos bastante já, né? Deu e Se caso tiver alguma dúvida... tá na hora do João Pedro almoçar. Né, filho? Né, filho? Então almoçar, né? Ele tá aqui balançando a cabeça de si. Então a gente vai almoçar agora. Se der tempo, a gente grava mais alguma coisa. Exato. Até a próxima, pessoal.